Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Essa é a nossa aula de produção textual. Na última aula, nós conversávamos sobre editorial, né? Eu cheguei a corrigir alguns exercícios sobre o editorial. Nós vimos que o editorial é a posição ideológica de um veículo de comunicação, ou seja, eles colocam a opinião deles bem expressa dentro, né, da matéria. O público-alvo é qualquer pessoa interessada em atualidades, né? Vimos que a característica principal do editorial é ter essa análise crítica, né? É expressar o posicionamento da empresa, né? De uma equipe. E tudo isso através de argumentos. Nós vimos isso tudo. E eu deixei a página 72, 73, 74, 75 para ser respondida, que hoje eu iria corrigir. Então vamos lá, nossa interpretação de texto. Página 72. Qual é o veículo de comunicação que se posiciona sobre o assunto discutido no editorial lido? Então, sobre o editorial que nós lemos, que foi sobre, lá na página 69, o mínimo do G20, né? Então, nós iremos encontrar lá a Folha de São Paulo, né? Um jornal online, Folha de São Paulo. 2. Por que o assunto discutido no editorial da página 69 é importante socialmente? Porque trata-se a respeito de todos os países, né? Inclusive o Brasil, né? As decisões que nós podemos encontrar no G20 afetam a população mundial, afeta a todos. Não só um país, dois países, mas a todos. 3. Leia a notícia a seguir. Cúpula do G20 começa nesta sexta em Hamburgo, na Alemanha. Qual é a relação entre o tema do editorial e a notícia abaixo? Ambos eles vão trabalhar, né, a reunião do G20. Então, ambos, tanto o editorial quanto a notícia, eles vão estar falando a respeito da reunião do G20. O que é possível concluir sobre a motivação da escrita de um editorial? Que eles trabalham com assuntos atuais, né? Assuntos bem recentes, o que está acontecendo. E eles fazem essa ponte, né, de atualizar a população. E não só em relação à política, parte econômica, mas de todos e qualquer assunto, né? Desde que venha sendo da atualidade, eles têm o papel de ser o veículo de atualização dessas notícias. 4. Na introdução, costuma ser apresentado o assunto ao leitor. De que forma isso foi feito no editorial lido na página 69? Ele foi feito contextualizando, né, o evento, o encontro do G20, ocorrido na Alemanha em 2017. Então, assim, de que forma esse editorial lido foi apresentado? Eles contextualizaram esse evento, né? Eles comentaram sobre esse evento que foi essa reunião do G20. Qual é o posicionamento do editorial diante das divergências entre os membros do G20 em relação a vários assuntos globalmente importantes? A postura, né, em relação... Eles afirmam o quê? Que tem uma divergência, né? E o desafio desse momento são que os países eles precisam entender a respeito do tema do comércio internacional, né? A imigração, a segurança. Então, assim, o que vem, né,
aqui coloco divergência entre os membros, né? Qual é o posicionamento do editorial? Na verdade, ele vem mostrar um pouco que os países eles têm que entender o que está acontecendo, o porquê dessa reunião. Não é simplesmente só se reunir, mas o porquê dessa reunião. Né? E qual é o motivo? Nós vimos lá no início, e eu acabei de... Né, é o comércio internacional, a imigração, né, trabalhar com a segurança, a mudança climáticas. Então, tudo isso que mexe não só com um país, mas com vários países, né, com o mundo, é de grande importância. 6. Para reforçar a ideia de que a incerteza em relação a essas divergências aumentou, que acontecimento é citado no editorial? Quando eles fazem um repúdio a Donald Trump, né, ao Acordo de Paris, né, ao Acordo de Paris. Então, assim, esse foi o que eles mostram, né, o acontecimento citado. Esse Acordo de Paris em repúdio a Donald Trump. 7. Porque no editorial afirma-se que a divergência entre os países membros não se resume aos Estados Unidos. Porque a tendência é o enfraquecimento, né, do multilateralismo. Então, assim, porque eles querem que enfraquecer. Então, quando se resume só aos Estados Unidos, não é que só vale para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é um país, né, com grande força, tá? Mas tem que ser trabalhado todos juntos em prol de um só objetivo. 74, página 74. No final do editorial, ao fazer um balanço geral sobre a reunião do G20, menciona-se um aspecto positivo no encontro. Que aspecto positivo é esse? Foi a menor atenção aos temas relacionados à economia, né? Então, assim, eles tiveram o objetivo de focar em outras coisas, em outros temas, e não focaram apenas na economia. B. Que argumentos são empregados para justificar esse aspecto positivo? O crescimento econômico, né, e o desemprego diminuindo. Ok? O que isso mostra? Uma confiança, isso mostra os investimentos. Então, assim, quando você percebe que o desemprego está diminuindo e tem um crescimento econômico, é porque está se estabilizando. 9. Releia o título do editorial. O mínimo do G20. É possível afirmar que o título antecipa o assunto a ser discutido no editorial? Sim, é possível a gente identificar que vai ser falado sobre o G20. O emprego do substantivo mínimo sugere o que em relação à posição do editorial sobre o assunto? Que será feita uma análise, né? Onde será feita uma análise que o G20 fazendo apenas o mínimo que for esperado. Então, assim, quando se fala o mínimo do G20, o G20 irá fazer o mínimo o possível do que se espera. 10. Que tipo de registro é predominante no editorial? A gente tem que ver que no editorial tem que ser o formalismo, tá? Tem que ser uma linguagem formal. Explique considerando a situação comunicativa. Primeiro que está sendo porta-voz, né, de um veículo de comunicação. Então, se é um porta-voz de um veículo de comunicação, tem que ser de forma
formal, né? Não pode ser de forma informal, até porque ele vai atingir a todos no geral. Então ele tem que trazer a informação, ele tem que trazer o assunto de forma clara, formal, porque será para todos, os leitores são todos, né? É para atingir a todos. 11. Releia os trechos a seguir. Então, eu tenho o texto A, B e C. Explica a função de cada uma das conjunções em destaque, relacionando a forma como os argumentos são apresentados. Então, na A, eu tenho porém, que indica a oposição de ideias, né? Porém, significa oposição de ideias. Na B, deixa eu ver aqui, com a abertura mais. O mais também tem essa ideia de oposição de ideias, né? Tanto porém como mais, eles são opostos, né? Eles têm essa ideia de oposição de ideia. E o E indica uma adição, uma soma, né? Juntar, ok? Então, A e B, oposição de ideias, e a C, de adição. Encerramos essa parte. E eu deixo para vocês as páginas 76, 77 e 78, que vem falando fato e opinião. Para que eu possa opinar, tem que se ocorrer um fato, ok? Então, todo texto que a gente lê, né, que a gente vem a ler, tem um fato e é baseado nesse fato que nós iremos argumentar. É baseado nesse fato que nós iremos opinar. Então, na página 76, 77 e 78, são apresentados alguns textos, né, com fatos, e vocês irão opinar ou, né, as questões irão pedir, né, que vocês identifiquem dentro do texto a opinião, ok? Eu vou deixar para vocês, junto com esse material, eu vou deixar as conjunções, tudo direitinho que a gente trabalha, tá? Tudo que a gente trabalha. E aí, essas conjunções que eu já mostrei para vocês no ano passado, eu vou trazer de novo. Por quê? Na nossa prova, vocês sabem que irá cair uma proposta de redação. Então, uma coisa que eu irei exigir, além da estrutura, embora eu não consiga ver exatamente a estrutura, mas eu consigo perceber através das conjunções, através das expressões conjuntivas, das expressões que fazem conexão de um parágrafo para o outro, as palavras, que ali tem um parágrafo, ok? Então, eu deixarei para que vocês possam revisar. Na nossa próxima aula, eu venho falando mais sobre como vai ser a nossa prova, o que exatamente eu vou cobrar de estrutura de prova. Peço que, além das páginas 76 até 78, vocês possam dar uma lida na página 83, 84 e 85. Peço sim que vocês façam a página 83, 84 e 85, tá? Porque, se vocês forem lá, é uma proposta de redação do Enem, tá? Uma proposta de redação do Enem, onde vem dizendo como se trabalha. Aqui está pedindo 30 linhas, mas não precisa ser 30 linhas, pode ser 15 linhas, ok? Que eu quero só que vocês produzam uma redação. Por favor, envie para o e-mail da coordenação, que depois Priscila encaminha para mim. Isso tem que ser até antes da nossa próxima aula, que aí eu já venho e já trago fatos falando sobre as redações. E explicarei direitinho o que cada competência quer dizer dentro da nossa redação. Eu já tinha conversado isso com vocês, mas aí eu relembro de novo, porque eu vou estar falando de redação em si, ok? Não esqueçam, 76 a 78 e 83 a 85, ok? Um beijo, até a próxima aula.